Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e na nossa aula de correlação básico clínico de hoje nós vamos falar de diabetes mellitus tipo 1. A paciente de hoje, Maria, feminina, branca, tem 16 anos, é estudante, solteira, católica, procedente natural de Ribeirão Preto. A queixa dela é muita sede e muita urina 2 semanas. O paciente então refere ter iniciado um quadro de polidipsia, ou seja, aumento aí da sede, da ingesta hídrica, poliúria, aumento da frequência e do volume urinário, polifagia, aumento da ingesta alimentar e da fome, e perda de peso de 12 quilos nas 2 últimas semanas. Possui carteira vacinal em dia, negando qualquer patologia prévia ao uso de medicações. Relata praticar aulas de dança 3 vezes por semana. No exame físico, ela está em regular estado geral, um pouco hipocorada, bastante desidratada, com hálito cetônico, pesando 60 kg, altura de 1,65 m e IMC de 22 kg por metro quadrado. Palpação da tireoide normal, ausculta cardiopulmonar sem alterações, com frequência respiratória um pouquinho aumentada, frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 70 milímetros de mercúrio, saturação de oxigênio 97% em ar ambiente, o abdômen inocente e membros inferiores sem edemas. Glicemia dela no momento deu 268, presença de cetonas na urina, ou seja, cetonúria bem intensa, aí 3 cruzes em 4, né? E uma gasometria evidenciando aí uma acidose metabólica, tá? Então, como diagnóstico aí, uma paciente com glicemia acima de 200, com sintomas típicos de diabetes, poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso, né? E aí, pelo contexto de ser uma paciente jovem, sem comorbidades, um diabetes mellitus tipo 1. E pelos sinais sugestivos aí já de acidose metabólica por hipercetonemia, a gente já pensa aí também já um diabetes mellitus tipo 1 abrindo aí com uma cetoacidose diabética, né? Que é relativamente comum o diabético tipo 1, né? Quando ele procura o atendimento médico pelos sintomas, ele já está, né, evoluindo aí com cetoacidose. É bem comum. Bom, como proposta aí de atividade para vocês, quais são as células pancreáticas envolvidas no controle da glicemia? Quais os hormônios e as ações desses hormônios? E explicar de uma maneira breve o mecanismo causador do diabetes tipo 1 e da cetoacidose diabética. Bem, diabetes tipo 1, ele tem tido um aumento aí na sua incidência de 3 a 5%. E ele corresponde aí quando a gente fala em diabéticos em geral, de 5 a 10% de diabéticos são do tipo 1. Né? O mais numeroso é o diabetes tipo 2, né, que chega aí a 90% dos casos, e o tipo 1 aí é o segundo mais prevalente. Em geral, ele predomina, né, ele aparece em crianças e adolescentes, e como ponto-chave, ele é o que? A destruição autoimune das células beta, tá? A apresentação clínica dele, né, vai ser a hiperglicemia em crianças jovens, né, e com sintomas aí que podem variar desde uma descompensação leve até uma cetoacidose diabética. Em geral, a gente associa o diabetes tipo 1 a indivíduos magros, né, mas como nós temos tido um aumento da prevalência de obesidade em crianças, não ficar com essa imagem de que DM1 sempre é magro, né? Eventualmente a gente pode ter um DM1 e a criança ser obesa, né? Mas tipicamente a gente espera que sejam indivíduos magros. Então, o pico de incidência aí do diabetes tipo 1 ocorre, né, em geral 12 a 14 anos, aparecer na infância, aí tem descrição de aparecimento até com 1 ano de idade, né, 5 anos de idade, então pode ser mais cedo e pode aparecer depois, né? A gente tem um segundo pico de incidência menor aí por volta de 60 anos, então ele pode aparecer em adultos e já existe descrição de casos de diabetes tipo 1 que apareceu em octogenários, né, indivíduos aí com mais de 80 anos. Mas na grande maioria das vezes, tipicamente, ele vai aparecer em crianças e adolescentes, né? De forma interessante é que o diabetes tipo 1 ele é muito mais prevalente, tem aparecido muito mais casos nos países desenvolvidos, né? Em detrimento aqui dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né?
um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, chamado Projeto Diamond, Diabetes, né, no mundo, né, diabetes no mundo. Eles avaliaram em várias áreas geográficas aí mais de 100 centros em 50 países, né, crianças de até 14 anos de idade, e realmente a incidência, né, para cada 100 mil é baixíssimo, né, em regiões mais pobres, mas pode chegar aí a 36,8 em 100 mil em Sardenha, na Itália. De forma que existe 368 vezes mais incidência de diabetes, né, nessas regiões do que nas menos favorecidas, né? Muito bem. E o que faz, então, aparecer o diabetes mellitus tipo 1? Né? Os indivíduos, né, nascem com uma massa de célula beta no seu pâncreas e eles vão ter aí uma predisposição genética, né, para iniciar o processo autoimune de destruição de célula beta. Algum desencadeante ambiental inespecífico, que a gente não sabe muito bem o que é, pode deflagrar uma resposta autoimune e aí levar a um processo de insulite, lesão e perda de célula beta. Então, com o passar do tempo, nós vamos tendo destruição dessas células beta, até que quando perdeu-se praticamente mais de 80% aí das células beta, você vai ter então já uma deficiência na secreção de insulina e o indivíduo vai procurar atendimento médico com quadro clínico de diabetes, né? Vale destacar que essa destruição continua e esses indivíduos eles vão ter perda total da função da célula beta. O indivíduo com diabetes mellitus tipo 1 vai ocorrer uma série de distúrbios, porque sem a produção da insulina, ele vai perder sinalização insulínica. E a gente sabe que a insulina é um importante hormônio anabólico, né? Então, no fígado, por exemplo, a insulina ela é importante para iniciar o processo de glicogenogênese, ou seja, síntese de glicogênio, e a reduzir, né, a neoglicogênese hepática. Então, quando você tem ausência de insulina, você vai promover um estado, né, de quebra de glicogênio no fígado e aumento da neoglicogênese hepática, né? E isso vai poder aí piorar a hiperglicemia que o paciente já apresenta por aumento do débito do fígado. E a ausência de insulina, né, como a insulina é um hormônio anabólico, a ausência de sinalização insulínica no músculo vai levar a um catabolismo muscular, ou seja, quebra de proteínas musculares, perda de massa magra, e isso vai liberar, então, lactato e aminoácidos do músculo para a circulação sanguínea. E esses aminoácidos, eles vão para o fígado, onde vão servir de matéria-prima para a síntese de mais glicose. Adicionalmente, a ausência de insulina como hormônio anabólico vai fazer com que o tecido adiposo, em vez de fazer a adipogênese, né, ou lipogênese, ele vai entrar num processo de lipólise, ou seja, quebra dos ácidos graxos. Ele vai entrar em catabolismo pleno e liberar ácidos graxos para o fígado, que vão favorecer a síntese de corpos cetônicos. Então, de forma que a gente entra num ciclo vicioso. Sem insulina, eu aumento o ácido graxo, que aumenta a síntese de cetonas. Sem insulina, eu aumento quebra de proteínas musculares, aumenta aminoácido, que aumenta a neoglicogênese hepática e piora a hiperglicemia. Então, esses indivíduos eles vão entrando num processo, né, que vai se multiplicando e vai acentuando a hiperglicemia e o excesso de corpos cetônicos, tá? Paralelamente, esse indivíduo ele se alimenta e ele vai absorver glicose pelo intestino. Sem insulina, essa glicose não vai poder ser processada pelo fígado, então também vai contribuir aí para que cada vez mais suba essa glicose. O aumento de glicose no sangue e o aumento de glicose de cetona no sangue vai fazer com que aumente a filtração, né, dessas substâncias no rim e você vai começar a eliminar glicose e corpos cetônicos na urina. Daí esses pacientes evoluírem com poliúria, porque eles vão ter um fenômeno chamado diurese osmótica, o aumento de perda de açúcar na urina, e eles vão ter a cetonúria. Daí, lá na nossa paciente, a gente viu que a cetonúria ela é utilizada como critério para você
saber se o paciente está em cetoacidose diabética ou não. Então, faz parte de todo esse processo, né, por você perder a sinalização insulínica. Sintomas clássicos do diabetes que nós vimos aí no nosso caso clínico são os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, né? Aqui nós temos uma charge de um folder, né, que é uma ilustração para um folder para a educação da população, onde a gente vê aí a questão do cansaço, da maior frequência para urinar, perda de peso, má cicatrização, disfunção erétil no homem, a fome, embaçamento visual, os formigamentos, parestesias em membros inferiores, muita sede, as candidíases vaginais de repetição. Então, são indícios aí que podem sugerir, né, um diagnóstico aí de diabetes. No diabetes tipo 1, em geral, esses pacientes eles vão sempre chegar com os sintomas clássicos, como é o que a gente viu lá no nosso caso clínico, né? Muito bem. Paciente diabético tipo 1, como a gente viu, em geral é aquele indivíduo jovem, magro, que se alimenta bem, que pratica exercício físico, que tem uma vida social ativa, né? Então, esse é o perfil, né, que a gente está acostumado a ver. Lógico, como a gente já comentou, né, não obrigatoriamente o diabetes tipo 1 vai ser só em criança e adolescente, né? Mas, de uma maneira geral, é esse o tipo de paciente que a gente vai ver com diabetes tipo 1. Diagnóstico de diabetes, né, ele pode ser através da clínica, então pacientes com os 4 P's, com uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, você fecha o diagnóstico, tá? Agora, se o paciente tiver assintomático, que aí, em geral, a gente fala isso para o diabetes mellitus tipo 2, né? Eles são assintomáticos, a gente tem alguns critérios para diabetes. Então, ele vai de manhã cedo no laboratório e colhe uma glicemia de jejum. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 é um critério diagnóstico para diabetes mellitus. A gente tem o critério de sobrecarga com glicose, né? Você dá uma sobrecarga de glicose e avalia 2 horas depois dessa sobrecarga os níveis glicêmicos. Se vier maior que 200, dá diagnóstico de diabetes. E existe um critério que foi aceito em janeiro de 2010, que foi proposto pela ADA, pela American Diabetes Association, tá? E que ele utiliza essa hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% como critério diagnóstico para diabetes. Não é o que a gente mais utiliza, não é o mais sensível, não é o mais indicado, mas ele pode ser utilizado. Então, vocês podem ouvir falar, né, de hemoglobina glicada. Mas o melhor método de rastreamento é a glicemia de jejum. E se o paciente chegar com sintomas, você faz a glicemia ao acaso. É o horário que ele chegou, você mede, né? Que foi o caso da nossa paciente. Ela já chegou com todos os sintomas, a gente fez uma glicemia e deu maior que 200, a gente já fechou o diagnóstico. Quando a gente fala em níveis glicêmicos, né, a gente tem, então, os critérios diagnósticos aí para diabetes, como a gente falou, e existe aí também, por curiosidade, né, aquele conceito de pré-diabetes, tá? O conceito de pré-diabetes, ele vai se encaixar melhor quando a gente está falando em indivíduos aí com maior risco para diabetes mellitus tipo 2. Então, aqueles indivíduos com mais de 40 anos, que já são obesos, hipertensos, que já têm alterações do colesterol, né, dislipidemia, pacientes com que a gente chama de síndrome metabólica, que já podem começar a ter uma alteração da glicemia, que fica em valores aí que não são de diabetes, né, e aí a gente chama de pré-diabetes, né, não é normal, mas não é diabetes. No contexto do diabetes mellitus tipo 1, né, como em geral os pacientes chegam com sintomas, né, a gente vai usar muito a glicemia casual, né, e vai fechar. Então, esse conceito de pré-diabetes, ele não vai se encaixar muito aqui no cenário do diabetes tipo 1, tá certo? É mais aí no cenário do diabetes tipo 2. Falando então do diabetes tipo 1, né, a gente tem as emergências hiperglicêmicas, né? No caso do diabetes tipo 1, a gente tem aí a cetoacidose diabética como principal complicação aguda de um diabetes tipo 1 não controlado, né? Vocês vejam que ela é a manifestação inicial do diabetes tipo 1,
pode acometer 30% dos adultos, de 15% a 67% de crianças e adolescentes, e é a principal causa de óbitos nos diabéticos com menos de 24 anos de idade, tá? Eventualmente, a cetoacidose pode ocorrer no diabetes tipo 2, mas isso aqui é muito raro, tá, pessoal? Tá? Mas só para dizer para vocês que pode, né? Ela não é exclusiva do DM1, mas com grande frequência a gente vai ver a cetoacidose diabética no diabetes mellitus tipo 1. A cetoacidose diabética ela é composta por 3 critérios, assim como a tríade aqui capitolina, né? Que nós temos Júpiter, Juno e Minerva, os 3 estão sempre juntos, né? Não tem como separar. Então, a mesma coisa, para a cetoacidose diabética, para a gente definir isso, a gente vai ter que ter a hiperglicemia, a hipercetonemia, que pode ser documentada aí com cetonúria, e a acidose metabólica, que em geral apresenta anion gap elevado. Tá? Muito bem. Fatores de risco para cetoacidose é o mau controle do diabetes, se o indivíduo já teve cetoacidose antes, indivíduos mulheres, adolescentes ou com doenças psiquiátricas ou com baixa condição socioeconômica também vão ter maior risco de cetoacidose. Ou indivíduos com diabetes tipo 1 que usam a tecnologia de bomba de infusão de insulina, se eles não souberem usar apropriadamente esse sistema, eles podem evoluir aí com cetoacidose diabética. Os fatores precipitantes da cetoacidose diabética, nós temos aí doenças, infecções agudas, o não uso, né, ou omissão da insulina, o diabetes de início recente, que é o nosso caso clínico, a paciente não sabia do diagnóstico, né, ela abriu os sintomas e procurou o médico e aí descobriu diabetes, alguns distúrbios endócrinos, algumas medicações, uso do álcool, drogas ilícitas, desidratação ou ingestão excessiva de açúcar são fatores aí que podem precipitar uma cetoacidose diabética no indivíduo com diabetes mellitus tipo 1. Sintomas e sinais que a gente vai ter numa cetoacidose diabética, os pacientes com cetoacidose, em geral, eles vão estar desidratados pela diurese osmótica, e aí pela desidratação eles vão ter taquicardia, eles podem ter queda da pressão arterial ou até mesmo choque circulatório. Pela hipercetonemia, eles vão apresentar o hálito cetônico e o excesso de cetonas vai levar à acidose metabólica. E aí eles vão apresentar uma respiração típica de acidose metabólica, que é a respiração de Kussmaul, né, típica da cetoacidose diabética. Eles ainda podem apresentar dor abdominal, alteração de temperatura corporal, pode já apresentar confusão mental, dependendo da gravidade da cetoacidose, e alguns podem chegar até em coma, o chamado coma diabético, tá? A história natural da cetoacidose, ela inicia agudamente, né, em questão de horas ela pode se instalar, e ela vai estar sempre acompanhada dos sintomas clássicos de diabetes, e além disso, fraqueza, náuseas e vômitos. E a fisiopatologia, então, da cetoacidose diabética? A gente já tinha visto um pouquinho lá no slide anterior, nós vamos ver aqui de uma maneira um pouquinho mais profunda, né? Então, no diabetes tipo 1, nós vamos ter um indivíduo que tem deficiência absoluta de insulina, né? A ausência de insulina vai permitir a lipólise no tecido adiposo, o catabolismo pleno, vai permitir a proteólise no tecido muscular, que vai entrar em catabolismo pleno, e vai permitir a gliconeogênese hepática e a glicogenólise, além de permitir também cetogênese, já que você não tem secreção de insulina que inibe esses processos. Adicionalmente, um quadro de cetoacidose diabética ele pode ter um fator precipitante, como uma infecção, um trauma, e você vai ter aumento dos hormônios do estresse, que geralmente são hiperglicemiantes. Então, além de você não ter insulina, você tem aumento dos hormônios que têm efeitos, né, opostos ou contraditórios à insulina. Então, entre eles, cortisol, glucagon, GH e catecolaminas, e que vão intensificar esses processos de lipólise, proteólise, gliconeogênese, glicogenólise e cetogênese. De forma que, né, o tecido adiposo liberando o glicerol vai favorecer, vai potencializar ainda mais essa gliconeogênese, vai potencializar a cetogênese pela liberação de ácido graxo,
A liberação de aminoácidos pela proteólise muscular vai potencializar a gliconeogênese e esses indivíduos vão ter uma hiperglicemia que vai ser potencializado, então eles tendem a aumentar a glicemia, né? Então, por mais que esse indivíduo não ingira ou ele não se alimente, a glicemia ela vai tender a aumentar por esses processos metabólicos que estão exacerbados. A hiperglicemia vai levar à hiperosmolaridade plasmática e vai causar também glicosúria e o efeito aí de diurese osmótica e que, a longo prazo, vai causar uma desidratação e a função renal vai se deteriorar conforme esse indivíduo for desidratando. Conforme ele desidratar, essa hiperglicemia piora e aí aqui a gente entra num ciclo vicioso, onde eu tenho mais hiperglicemia, mais glicosúria, mais diurese osmótica, mais desidratação, mais perda de função renal, mais hiperglicemia, né? Por outro lado, o aumento da síntese dos corpos cetônicos, né? Entre eles a gente destaca o beta-hidroxibutirato, que é o mais importante, mas nós também temos a síntese aí do acetoacetato e da acetona, e isso vai causar uma hipercetonemia. Os corpos cetônicos são ácidos fracos, mas conforme eles aumentam a sua concentração, eles são capazes de reduzir o pH sanguíneo e levar a uma acidose metabólica. E aí vai se instalar, então, a cetoacidose diabética. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, né, ou através do portal. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Um grande abraço!